os parlamentos políticos do mundo inteiro que se reuniram, e todos os reis que porventura já reinaram no planeta Terra, colocados juntos, não conseguiram influenciar a vida do ser humano como essa única vida solitária. Mas a pergunta continua: quem é Jesus? Quem dizem os homens que eu sou? Para algumas pessoas, irmãos, Jesus ele era um mito. Quem sabe um mestre de ética, um bom homem, um filósofo, um profeta, um Deus menor. Quem sabe ele era um guru, né? Quando olhamos para Jesus, nós podemos perceber que aquele homem ali teve um nascimento completamente contrário às leis da vida e do nascimento, e a sua morte contrária às leis da morte e da sepultura. Jesus, queridos, não possuía nenhum poder, nenhuma posição, nenhuma riqueza, nenhum prestígio, muito menos influência do ponto de vista humano. E na sua infância, ainda um bebê, ele preocupou o rei e ele confundiu os doutores lá no templo. Quem é Jesus? Quando olhamos para esse ser, como adulto ele governou o curso da natureza, acalmando a fúria dos ventos e das águas. Ele multiplica peixes e pães, ele repreende o vento, ele caminha sobre as ondas do mar da Galileia e ele faz das águas o seu tapete. Quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta que os discípulos fizeram. Interessante que até os inimigos de Jesus tiveram que admitir que nenhum homem jamais falara como ele. Jesus, irmãos, ele nunca compôs uma música sequer, e ele jamais escreveu um livro. Mas a vida de Jesus, ela proveu tantos temas para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Ele nunca exerceu a medicina formal, mas Jesus curou multidões, sem remédio e sem comprar nada. Ao longo da história, Jesus tem curado mais corações partidos do que todos os psiquiatras e psicólogos que estão por aí. Filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores, teólogos, despontam e desaparecem no corredor do templo, mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre. Herodes não pôde matá-lo, o diabo não pôde seduzi-lo, a morte não pôde corrompê-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Jesus é o personagem central da história. A história é dividida entre antes e depois dele. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, queridos, ele viveu paradoxos. Sabe? A sua história, ele foi assim. Porque ninguém poderia ter inventado uma pessoa como Jesus. A complexidade, a riqueza e a profundidade da pessoa de Jesus estão infinitamente acima da capacidade humana de sequer imaginar alguém desse jeito. Ele morreu abandonado e traído pelos amigos e foi entregue aos inimigos. Pilatos pretendeu exercer poder sobre ele, mas Jesus destruiu a ilusão dele ao afirmar que nenhuma autoridade ele teria se de cima não lhe fosse dada. E quando ele morreu, poucas pessoas lamentaram a sua morte, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena da sua morte. O sol escurece por 3 horas, a terra estremece em um terremoto pela morte do seu autor. Na cruz, como sacrifício, queridos, perfeito,
Jesus, ele verteu o seu sangue. E ele verte o seu sangue, queridos, de 7 partes do seu corpo, das suas mãos, pelas nossas práticas pecaminosas, dos seus pés, por causa dos nossos caminhos tortuosos em que andamos, da sua fronte, o sangue é vertido pelos pensamentos ímpios pelos quais nós somos culpados, das suas costas, o sangue verte por causa do fardo do pecado que cada um de nós carregamos, o seu coração aberto, rasgado por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que nós nutrimos. E quando nós vivemos assim, completamente despido, agonizando, abandonado do céu e da terra, a única pergunta que nos cabe é: quem é esse? Na nossa ignorância, nós temos a tendência de sermos tentados a responder: esse é o Filho de Deus. É errado. Esse Jesus crucificado na cruz sou eu e você, na pessoa do nosso substituto, porque éramos nós que deveríamos estar lá. Quando paramos para pensar na missão desse homem de Jesus, respondendo quem é ele, ou tentando responder quem é ele, nós olhamos para o método que Jesus usou para cumprir a sua missão. Interessante que o método de Jesus foi inovador e revolucionário. Ele não usa propaganda, ele não teve um exército para impor as suas ideias, ele não dependeu de organização, de cultura, de educação ou de reforma. Ele dependeu, queridos, apenas de um elemento que é intangível, chamado verdade. A única credencial que ele apresentava era ele próprio. Seus ensinos, sua ética, são verdadeiros paradoxos para nós. Por exemplo, os primeiros serão os últimos. Como assim? Os mansos herdarão a terra. Como assim? Um mundo em que, quando queremos algo, é uma luta, é uma batalha, é guerra ou é judicialmente? Jesus, ele diz: vivemos quando morremos. Bem-aventurados os pobres. Paradoxos. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós percebemos que ele escolhe a rota, uma única rota, que só ele mesmo pode entender. A abordagem de Jesus, ela é sempre não ameaçadora e não manipuladora. A forma como Jesus, queridos, usa a sua estratégia está sempre na contramão dos nossos métodos. E a partir do seu tipo de critério, eu e você podemos nutrir e ter afinidade com ele. Jesus não utiliza nenhum método que coage as pessoas, porque Jesus quer e aceita apenas uma resposta genuína e verdadeira. Do estilo revolucionário, Jesus, queridos, ele recusa qualquer forma de manipulação. A missão de Jesus é nos mostrar o seu amor para que possamos tomar decisões autênticas. Quando nos aproximamos de Cristo, a mais importante decisão da vida, ele busca e conserta os nossos preconceitos e nos liberta para tomar decisões profundamente autênticas. Eu e você temos a possibilidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas ele se recusa a violar a nossa individualidade, o nosso poder de escolha. E isso, queridos, é amor. Isso é amor na sua melhor e na sua única expressão verdadeira. E sabe, a grande batalha que o ser humano enfrenta na sua vida é exatamente entender o amor. Você até entende Jesus morrendo por você na cruz. Você entende Jesus ser chicoteado. Você entende. Mas sabe, entender o porquê que Ele nos ama. Entender porquê que Ele me aceita. Entender porque Ele
da vida que eu levo, porque entenda uma coisa aqui nessa noite: não importa o que você faça, pode ser a pior pessoa do mundo, Jesus não vai te amar menos por isso. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, isso não vai aumentar o amor de Jesus por você. Por quê? Porque o amor dele é pleno, o amor dele é completo. O amor de Jesus, irmãos, é o tema central, e vai ser o tema central de toda essa semana. Durante toda essa semana eu gostaria muito que você pudesse orar para que o Senhor te mostrasse onde você se encaixa nessa equação. Quando viemos à igreja, falamos sobre amor. Hoje em dia, infelizmente, é um conceito tão abstrato. Porque hoje a palavra amor é utilizada para qualquer coisa. E ela foi meio que banalizada. Isso falando da palavra. Porque quando falamos do sentimento em si, aí então é que nós vemos que o ser humano não entende nada de amor. Porque amor verdadeiro, Deus, é quando nós olhamos para um homem como Jesus. Um homem que deixou o seu trono no céu. Um homem que não deveria e não teria nenhum motivo para estar aqui. Mas quando olhamos para ele, a Bíblia nos diz de forma clara e sincera que foi o amor que o moveu a descer. Amor por quê? Amor pelo quê? Amor buscando qual retorno? E às vezes, quando eu olho para essa pergunta de Jesus aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu vejo interessante aqui, irmãos, que Jesus, ele olha para Pedro e responde a ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Toda essa descrição, queridos, que eu mostrei para vocês aqui de quem é Jesus, talvez ela fique gravada na sua mente como um lindo poema nessa noite. Talvez algumas das coisas que foram ditas aqui de forma específica nesse texto possa dizer para você que Jesus é alguém além da minha compreensão, e é. Por outro lado, Jesus, queridos, ele desceu a essa terra para ser exatamente alguém completamente acessível a cada um de nós. E ele é acessível. Não é porque ele quer ganhar algo de nós, é porque ele quer nos oferecer algo dele. Tem nada em nós que Jesus queira, a não ser o nosso coração. É por isso, irmãos, que durante essa semana eu percebi isso. Quando algumas pessoas conversaram comigo e falavam: pastor, como eu queria conhecer esse Jesus há algum tempo atrás. Porque na vida, irmãos, nós conhecemos hoje um Jesus que ou ele nos parece legalista demais, sabe? Aquele Jesus ou aquele Deus que olha para nós lá do céu de uma forma tão egoísta, e ele quer nos punir por aquilo que nós fazemos. Ou nós encontramos um Jesus que ele é extremamente permissivo, aquele Jesus que cabe em qualquer lugar. E a questão é que Jesus não cabe em qualquer lugar. Jesus, ele só cabe no lugar para onde ele foi feito. E deixa eu dizer uma coisa para você. E a pergunta que você precisa responder hoje e durante essa semana: você conhece Jesus? Porque essa pergunta é o que mantém a vida de qualquer pessoa que minimamente diga que acredita em Deus. Porque nós podemos afirmar que conhecemos o Jesus da literatura bíblica. Podemos afirmar que conhecemos o Jesus da definição que os teólogos dão, e esse Jesus é errado. Não, ele não é errado. Mas ele não é um fim em si mesmo, porque o Jesus que eu gostaria que você conhecesse nessa semana, queridos, é o Jesus que um dia me salvou. É o Jesus que um dia me escolheu, apesar de todas as probabilidades negativas que eu tinha de não estar aqui. O Jesus que um dia olhou para mim, ainda sendo um bebê, e me escolheu para ser um pastor. O Jesus que me moldou durante toda a minha vida.
para fazer a vontade dele. E de verdade, irmãos, o que eu sinto? E a minha pergunta é: por que eu? Você já se fez essa pergunta? Por que eu? Eu já. Vocês não têm ideia quantas vezes eu já fiz essa pergunta para o Senhor. Por que eu, Senhor? Tanta gente, tantas pessoas com possibilidades maiores, tantas pessoas com qualidades melhores, tantas pessoas que teriam outras maneiras de fazer a obra que o Senhor colocou, mas aí quando eu leio a palavra do Senhor, Ele diz assim, que eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas. Eu acho que eu sou uma dessas escolhas loucas do Senhor. E eu confesso para vocês que depois de tantos anos como pastor, eu posso dizer que conheço o meu Jesus há não muito tempo, porque alguém foi criado dentro da igreja, passando por todas as coisas que a igreja tem,